Olá, boa tarde. A violência deixa mais vítimas do que muita gente imagina. Não é fácil seguir a vida depois de perder um amigo ou um familiar. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o que pode ser feito para acolher as pessoas que passam pelo trauma da perda. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Plenário do STF dá continuidade a julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. A primeira a votar hoje será a ministra Rosa Weber. Ministério Público Federal pede a anulação do processo que condenou o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. E ainda série Novos Homens. Como a educação pode combater a masculinidade tóxica. O projeto ele é uma das vias para discutir essa questão do machismo, do valor da mulher. O Ministério Público Federal pediu a anulação do processo que condenou o ex-presidente Lula por receber propina em reforma do sítio de Atibaia, em São Paulo. Quem tem as informações e conversa agora ao vivo com a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Gabriel, boa tarde para você. Explica para a gente quais os argumentos do Ministério Público para pedir a anulação. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o principal argumento do Ministério Público Federal é uma decisão recente aqui do Supremo Tribunal Federal de que a defesa de réus delatados deve ser a última parte a se manifestar nos processos, inclusive após os delatores. Com base nisso, o Ministério Público Federal fez o pedido encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O MPF quer que a sentença de 12 anos e 11 meses de prisão contra o ex-presidente Lula seja anulada. Caso esse pedido seja aceito, então o processo voltaria para a fase das alegações finais. De acordo com as investigações feitas pelo Ministério Público, o ex-presidente Lula é apontado como dono de um sítio em Atibaia que teria sido reformado com a ajuda de empreiteiras. Voltamos ao estúdio, Rafaela. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco o julgamento das ações sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Nesta quarta-feira, 4 ministros já votaram. Até o momento, 3 ministros do Supremo votaram para que condenados em segunda instância possam ser presos. O primeiro foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que as decisões judiciais são bem fundamentadas e a execução da pena imediata não fere a presunção de inocência. Não se pode transformar esses tribunais, seja um tribunal de justiça, tribunal regional federal, tribunais militares estaduais, onde existirem, em tribunais de mera passagem. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito às exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário, é enfraquecer o Poder Judiciário. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também consideraram possível o início do cumprimento da pena logo após a decisão da Justiça de segundo grau. O ministro Barroso citou dados do Departamento Penitenciário Nacional que indicam que o índice de encarceramento no país caiu desde 2016, quando o STF passou a seguir esse entendimento. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui. Depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvidas sobre autoria e materialidade. Não é possível produzir provas depois. E, portanto, se já não há mais dúvida de que o crime foi cometido e de que aquele é o autor, considero um mandamento de ordem pública que se dê cumprimento à decisão. Antes, o ministro Marco Aurélio votou contra a prisão em segunda instância. Para o relator, é necessário aguardar o esgotamento dos recursos. A culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo crime. Que ordem natural é essa? Apurar para, selada a culpa, prender em verdadeira execução da pena. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas.
culpa é pressuposto da sanção e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O julgamento das ações segue nesta quinta-feira. Faltam os votos de 7 ministros. A primeira a votar hoje será a ministra Rosa Weber. E no próximo bloco, a dor de quem perde um familiar para a violência. Não saia daí, eu volto já. Justiça para mim é isso, prevalecer os nossos direitos como cidadão. Terminam amanhã as inscrições para a audiência pública que vai debater a liberdade de expressão artística. O evento será realizado no dia 4 de novembro aqui no Supremo Tribunal Federal. A audiência pública foi marcada pela ministra Carmen Lúcia. Ela é relatora da ação que discute o decreto publicado este ano pela Presidência da República, que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. O partido alega que o decreto é uma forma de censura. Cabe ao Supremo analisar a possibilidade de limitação pelo poder público à liberdade de expressão artística, cultural, de comunicação e informação. O pedido de inscrições deve ser enviado para o e-mail adpf614@stf.jus.br. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza daqui a pouco a audiência entre as instituições de justiça e a mineradora Vale, no processo que apura os danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro deste ano. Na pauta, a captação de água no Rio das Velhas e o abastecimento de água potável em Belo Horizonte, na região metropolitana. Desde a tragédia, a captação de água no Rio Paraupeba está suspensa. Também serão ouvidas testemunhas sobre os danos causados à fauna. E o STJ abriu as portas para uma sessão itinerante de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. A sessão faz parte do evento O Desporto que os tribunais superiores praticam e está sendo realizado hoje lá no STJ. Na sessão do Pleno, que foi realizada no Salão Nobre do STJ, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, última instância da justiça desportiva no Brasil, analisou 10 processos envolvendo o Internacional, Bahia, Santos, Paranaense, entre outros clubes de futebol. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, elogiou o trabalho que o STJD tem desempenhado. É uma justiça que deu certo. Eu digo que a gente pode investir em soluções de conflitos alternativamente ao judiciário, ou seja, em meio aos alternativos de solução de conflito. O melhor exemplo do Brasil é a justiça desportiva. O vídeo gravado durante o jogo do Internacional contra o Grêmio mostra uma torcedora gremista acompanhada de uma criança tirando a camisa do tricolor da bolsa e comemorando a vitória do time. O problema é que ela estava na arquibancada destinada à torcida do Inter. Alguns colorados não gostaram e tentaram arrancar a camisa das mãos dela. O advogado do Internacional argumentou que a mulher estava no meio da torcida adversária e a atitude foi uma provocação. Mas os auditores condenaram o clube a pagar multa no valor de R$5 mil. É uma situação completamente inusitada que, evidentemente, o clube não teria como prevenir e remediar face ao inusitado do que aconteceu. Os auditores também analisaram o caso em que 2 jogadores adversários do Bahia e do Sport do Recife trocaram tapas na cara durante a partida. Eles entenderam que não houve agressão e sim um ato hostil e os 2 atletas foram suspensos por 2 partidas. A sessão realizada aqui no STJ é itinerante. O projeto está percorrendo todas as regiões do país. O objetivo é divulgar e levar conhecimento do trabalho do STJD para outros estados. É muito importante para que os estudantes de direito, os operadores do direito esportivo, eles possam conhecer um pouco mais o trabalho do STJD, participar de uma sessão de julgamento, ver como funciona uma sessão de julgamento de uma justiça que não faz parte do Poder Judiciário, é uma justiça administrativa, mas que envolve a paixão do brasileiro, que é o futebol. Pessoas que passaram por experiências traumáticas devem receber auxílio para que retomem suas vidas.
A questão é tema de debate na Secretaria Nacional de Segurança Pública. São as vítimas direta ou indiretamente de criminalidade violenta. A gente acompanha agora na reportagem de Evne Araújo. Em 2014, Major Bianca perdeu mais que um companheiro de farda. O capitão Anderson Manuel da Silva era também marido e juntos tinham uma filha. Ele foi morto durante um confronto com traficantes no conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente acha que pode acontecer com outro. Mesmo a gente lidando com essa dor diariamente, a gente nunca acredita que vai chegar dentro do nosso lar, né? Dentro da nossa casa. Então, assim, é uma ferida muito profunda, né? E que hoje eu consigo perceber as consequências disso nas minhas questões próprias emocionais, nas questões emocionais da minha própria filha. O Anderson era comandante da Unidade de Polícia Pacificadora Nova Brasília e estava na PM há 11 anos. Segundo o Anuário da Segurança Pública, o assassinato de policiais civis e militares é uma realidade alarmante no Brasil. No ano passado, 343 agentes foram mortos dentro e fora de serviço. Crimes violentos contra cidadãos comuns também chamam a atenção. Mais de 57 mil homicídios foram registrados no país ao longo de 2018. De acordo com as estatísticas, Roraima, Amapá e Rio Grande do Norte são os estados com mais ocorrências a cada 100 mil habitantes. A violência deixa mais vítimas do que muita gente imagina. A promotora Eliana Passarelli, do Ministério Público de São Paulo, lembra que este é mais que um problema de segurança pública. Falar em crime violento é falar numa cadeia que vai acontecendo. Então, você fala na vítima, você fala na vizinhança da vítima, você fala na sociedade em geral, em quem repercute esse crime, e você fala exatamente com os familiares das vítimas. O massacre de Suzano, em São Paulo, no início do ano, foi um exemplo de acolhimento de familiares e amigos das 7 pessoas que morreram no ataque. Eles foram atendidos por equipes multidisciplinares do Centro de Referência e Apoio à Vítima do Estado, dentro e fora da Escola Raul Brasil. Há acompanhamento psicológico para encerrar o ciclo de violência na comunidade. Essas vítimas que sofrem de forma indireta, elas tendem a sofrer muito por conta da perda desse ente, da mesma maneira que elas tendem a sofrer muito por conta da dor dessa própria vítima, mas eu acho que a consequência mais grave é o fato dela ter um descrédito na justiça muito grande, que faz com que muitas vezes ela tenda a buscar a justiça de uma forma completamente fora da lei. O Ministério da Justiça tem projetos para que o acompanhamento de vítimas de crimes violentos, familiares e amigos seja unificado. A ideia é facilitar ainda mais o acesso aos serviços públicos de acolhimento. Muitas vezes essas políticas elas são desarticuladas, não existe uma rede que possa dar governança e mesmo a transversalidade e eficiência necessária para que essa política dê um amparo de forma integral às vítimas. E para falar sobre essa questão da violência, eu recebo aqui no estúdio a advogada Marília Brambila. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada, Rafaela. Bom, Brambila, nós vimos aí a atuação da Secretaria Nacional de Segurança Pública em relação ao apoio do Estado a essas vítimas. O crime, a gente pode dizer que é um fato social? Sim, Rafaela, de fato, o crime é quando nós temos esse desequilíbrio, né? As nossas leis penais fazem ali a tipificação do homicídio, desses crimes violentos, lesões corporais seguidas de morte, latrocínios. E dentro dessa perspectiva, o que a Senasp vem buscar é a proteção dessa vítima e esse acolhimento. Não basta só a gente pensar em punir esse autor do fato, esse acusado, esse condenado. Nós temos que criar mecanismos nessa rede de apoio para dar uma sensação de cuidado a essa vítima. Ela já teve seu bem jurídico violado, né? Esses parentes perderam o seu familiar, então precisam de fato desse apoio. Brambila, olha só, um recente dado divulgado pelo Monitor da Violência mostrou que o número de mortes violentas no Brasil diminuiu 22%. Só que, em contrapartida, nós somos o 5º país do mundo em feminicídio. Como é que você faz a leitura desses dados? Rafaela, essas estatísticas são constantes em todos os institutos, né? Os homicídios
principalmente nessa última pesquisa, diminuíram esses crimes violentos e homicídios. Mas isso é sazonal. Nós temos aí anos que aumentam e que diminuem. Isso está diretamente ligado a uma série de variáveis, mas principalmente o investimento do poder público em qualificação de policiais, em políticas regionais de prevenção a esse tipo de crime, principalmente patrimônio, latrocínio, porque dentro dessa estatística estão os latrocínios, os crimes aí que se mata e se rouba. Então, essa questão é sazonal. Nós verificamos que, a partir de 2015, o feminicídio passou a ser uma qualificadora. Então, dentro da estatística, ele passou a estar destacado. Então, não é nem que se aumentou, agora ele é visível. Nós temos lá no pontinho da estatística o matar mulheres. Então, nós temos que sim adotar políticas, né? Buscar mecanismos para a prevenção ao feminicídio. Agora é possível aplicar a Lei Maria da Penha no feminicídio, a combinação dessas duas leis? Sim, Rafaela, é interessante porque a Lei Maria da Penha fala de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o feminicídio não é só quando a mulher é vítima de violência doméstica, também é, mas quando se mata a mulher em razão da sua condição de sexo feminino, a discriminação por ser mulher. Né? Nós tivemos aqui no Distrito Federal um caso recentemente da Letícia, que o Ministério Público denunciou pelo feminicídio e ela não tinha elo de ligação doméstica com aquele agressor, com esse acusado. Pelo simples fato dela ter sido ali mulher e vitimada por ser mulher, a vulnerabilidade de poder pegar uma carona, de não poder, né, pegar essa carona. Então, o feminicídio, a partir de 2015, passou a ser uma qualificadora destacada e é possível aplicar, sim, no procedimento do Tribunal do Júri, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, de urgência, toda essa rede, esse aparato. Claro que a vítima tem que, de fato, ter sobrevivido, mas é possível estender aos seus familiares, né? Mesmo ela tendo sido morta, vitimada, perdendo sua vida, é possível, por exemplo, uma protetiva para a proteção dos seus filhos. Devagarzinho a gente está avançando nessa matéria, né? Lei Maria da Penha, feminicídio. É para isso que a gente trabalha todos os dias, né? Nós, defensores dos direitos das mulheres. Brambila, mais uma vez, muito obrigada. Marília Brambila aqui conosco. Boa tarde. Obrigada, Rafaela. Obrigada a todos. E você vai ver no próximo bloco a escola como instrumento para combater a masculinidade tóxica. É a série Novos Homens. Eu volto em instantes. Justiça, para mim, é quando você consegue abranger vários tipos de sociedades. Que a educação é uma das melhores armas contra a violência não é mais novidade. Mas o uso da escola como aliada no combate à violência doméstica é uma prática ainda inovadora no país. Veja agora na quarta reportagem da série Novos Homens, como que o respeito às mulheres também pode ser aprendido na sala de aula. Ser mulher no Brasil hoje já não é fácil. Desde janeiro, essa tem sido a rotina de parte dos alunos do Centro de Ensino Fundamental 28 no Sol Nascente, em Ceilândia, região periférica do Distrito Federal. Hoje nós estamos desvendando. O colégio tem 1.400 alunos de 11 a 14 anos. Cerca de 250 participam do projeto Elas do Sol, Mulheres Inspiradoras da Quebrada, desenvolvido pelo professor Carlos André. O projeto surgiu como uma proposta de enfrentamento também desse estigma imposto sobre o Sol Nascente, trazendo como referência de inspiração para estes alunos as mulheres da quebrada, as mães, as vizinhas, professoras, amigas. A mudança no comportamento dos jovens era esperada dentro de casa, com mais participação nas atividades domésticas e respeito ao próximo, principalmente em relação às mulheres. O objetivo é, aos poucos, transformar a realidade da comunidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, Ceilândia é o lugar com maior número de casos de violência doméstica e assassinato de mulheres. A gente percebe a violência doméstica já nos atendimentos no seio da escola. E o projeto ele é uma das vias para discutir essa questão do machismo, do valor da mulher. O projeto funciona assim. Os professores recomendam a leitura de obras de autoras.
A partir daí, os alunos precisam fazer um resumo sobre esse livro e também contar a história de outra mulher. Mas o professor Carlos tomou um cuidado. A personagem escolhida precisa ser uma mulher inserida na comunidade onde os alunos vivem. No processo de busca pela história de vida dessa personagem, os alunos acabam desenvolvendo valores importantes, como respeito e admiração. Antigamente, eu não vou mentir, antigamente era muito preconceituoso, não deixava as meninas não fazer nada, eu sempre criticava elas. Agora não, agora eu estou respeitando mais elas. A escola melhorou bastante, a maioria ele se portou melhor depois desse projeto. Esse trabalho preventivo, que mira na mudança do comportamento violento, tem um aliado importante. Iniciativas do Judiciário, em parceria com a Secretaria de Educação do DF, qualificam os professores que levam para dentro da sala de aula alguns temas importantes, como o feminicídio. O que a gente busca é formar formadores, dar material, dar subsídio para que o pessoal da escola e também todo o pessoal que trabalha na rede tenha condição de promover mudanças de comportamento dentro da própria escola. Além do trabalho voltado aos adolescentes, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também tem atividades que envolvem os alunos. O Maria da Penha Vai à Escola leva informação e conscientização sobre violência contra a mulher. O juiz Benhur Visa, um dos coordenadores do projeto, avalia que é pela educação que será possível a transformação do homem. Para ele, a justiça deve fazer mais que o trabalho punitivo. Nós estávamos tratando dessas gerações no meio. Então, era um enxugar gelo, porque é como se você estivesse numa fábrica, sempre produzindo e você fazendo um embrulho. Produz um embrulho, mas não parava de produzir o modelo. E assim, justiça e educação têm transformado para melhor a realidade dos futuros adultos. O esforço é grande, mas quem está envolvido garante que vale a pena. E eu tenho a certeza que esse projeto deu certo quando eu estou na minha casa às 11 horas da noite de um domingo e o meu telefone aciona ou toca uma mensagem de uma aluna falando que está assistindo um filme tal e percebe tais e tais e tais cenas de machismo e ela começa a falar que está indignada com isso. Eu vejo que está tendo uma transformação. Vai repercutir lá fora também, né? Não acredito que não vai ficar só aqui. Aqui deu certo. Começa hoje no Supremo Tribunal Federal o seminário das altas cortes do BRICS, o grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema é Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, vai apresentar as ferramentas utilizadas pelo STF para dar mais transparência e rapidez aos julgamentos. Em homenagem aos 10 anos do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, foi lançado o livro Democracia e Sistema de Justiça. A obra apresenta temas como direitos humanos, desinformação e combate à corrupção. Os assuntos foram tratados sob a ótica das principais decisões do ministro Dias Toffoli. É sempre importante registrar as datas comemorativas. E no dia de hoje, que eu completo 10 anos no Supremo Tribunal Federal, com muita alegria recebo essa homenagem. Essa homenagem da Corte, hoje durante a sessão e agora do advogado-geral da União e do colega de turma de faculdade, e hoje da bancada do Supremo, ministro Alexandre de Moraes, e vários autores que escreveram um livro sobre democracia e sistema de justiça para registrar essa data. O livro Democracia e Sistema de Justiça é uma homenagem aos 10 anos do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, ele é o presidente da Corte. A obra foi coordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Pegando toda a caminhada dele, toda a carreira, as várias experiências, os vários cargos, nós fomos convidando professores, advogados públicos, advogados privados, pessoas ligadas ao legislativo, ministros, para dar realmente um panorama jurídico muito próximo à experiência do ministro Dias Toffoli. Essa obra ela nasce a partir de um livro
que foi feito há 10 anos atrás na Advocacia Geral da União, em homenagem ao então advogado-geral, ministro Dias Toffoli. E nós tínhamos o desejo de reeditar, a partir daquela ideia, uma obra similar. O prefácio foi escrito pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Os artigos são de autoria de 57 magistrados, advogados e acadêmicos próximos ao presidente do STF. O tema do artigo é a preocupação com essa judicialização e quais as possibilidades de evitar esse tipo de coisa com um modelo mais consensual de justiça no Brasil. Bem, nós tratamos a respeito do princípio da precaução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir do voto e do acórdão proferido pelo ministro Toffoli. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão e logo depois o Direto do Plenário. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você, até amanhã.